sinta o perdão de Deus agora. E em nome do Senhor Jesus, dê um passo para tomar posse daquilo que Deus tem reservado para você, em nome de Jesus. Este é o assunto da nossa reflexão e queremos explorar com mais profundidade nesses próximos minutos. Vem comigo. A palavra de hoje está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8, epígrafe da leitura, a mulher adúltera. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E a lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Estamos diante de um texto carregado de situações gravosas. A exemplo que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi pego em ato de adultério. Logo, significaria que essa mulher, segundo a lei de Moisés, deveria ser apedrejada, né? Mas eles trouxeram essa mulher diante de Jesus para procurar alguma forma, algum jeito de acusar Jesus, que o objetivo dos escribas e fariseus era justamente matar Jesus. E voltando um pouco aqui no capítulo 7, versículo de número 10 em diante, nós deparamos com a festa dos tabernáculos, onde se reuniu o povo em Jerusalém para participar dessa comemoração. E Jesus e os seus discípulos também foram ao local. E Jesus começa então a ministrar ali e começa a haver uma disputa, começa a haver uma certa uma discussão acalorada a respeito de quem era o Cristo, se verdadeiramente Jesus era o Cristo, o Messias enviado. Uns diziam que ele era bom, outros diziam que ele enganava o povo. Então havia essa questão. Por isso que o capítulo 8, versículo 1 diz: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E o versículo 2 diz: E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Então veja bem que eu quero compartilhar com vocês, logo nesses primeiros versículos aqui, é que a gente observa que sempre haverá alguém querendo causar algum transtorno para nós, considerando que estamos no caminho, e a gente observa que sempre tem alguém querendo causar algum embaraço. Com Jesus não foi diferente. Eles procuravam uma forma de acusá-lo, e essa acusação, com certeza, eles iam de matar Jesus, mas ainda não era a hora de Jesus. Então Jesus transitava no meio deles e eles não tinham coragem de lançar mão de Jesus, a ponto de trazer uma mulher que foi pega em ato de adultério. E fazendo uma conexão com a festa dos tabernáculos, a gente observa que o caso aconteceu naquele mesmo momento que aconteceu a festa. Então, vendo essa questão toda, eles colocam Jesus numa situação um pouco vexosa. E outra, eles queriam justamente buscar de alguma forma alguma coisa de acusar Jesus. Mas a gente observa que Jesus, levantando-se, o ato dele se curvar
alguns comentaristas dizem que ele se omite a ser juiz dessa causa. Então ele se curva e escreve alguma coisa no chão, na terra. Ele justamente estava o quê? Não dando interesse e importância para os escribas e fariseus e demais pessoas que estavam ali, querendo de alguma forma causar, procurar alguma acusação contra ele. E ele então curva-se e escreve alguma coisa na terra. Essa expressão dá-te a entender que ele não queria ser juiz daquela causa, daquela situação. Detalhe, quando Jesus levanta-se, pela insistência deles, levanta-se, endireita-se e pergunta: quem dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Ele está justamente trazendo referência à lei de Moisés, no capítulo de número 17, versículo 7, que diz que as testemunhas, que uma mulher só poderia, ou ambos só poderiam ser apedrejados se tivesse duas testemunhas da situação. Então, quando ele diz: quem dentre vós não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra, justamente ele está buscando atingir a consciência de cada um. E interessante é que essa indagação, esse questionamento de Jesus, traz algo com relação às testemunhas. Se vocês testemunhas não têm nenhum pecado, lança a primeira pedra, que a obrigação, segundo a lei, era das testemunhas tomar a primeira iniciativa com relação a apedrejar. Quando as testemunhas começaram a analisar, a relembrar que certamente estavam na mesma condição daquela mulher, então começaram a sair de um a um, começando dos mais velhos. E aí tem um entendimento que os mais velhos certamente têm um acúmulo maior de situações ao decorrer da vida pregressa. E a gente observa aqui que eles foram saindo de um a um, e quando Jesus se endireitou, olhou e não viu mais ninguém a não ser a mulher. E aí ele pergunta para a mulher agora: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Aqui nós temos uma lição interessante, que a mulher também poderia ter ido embora, mas ela ficou até o final. Ela ficou para receber justamente esse desfecho da história, porque ela estava esperando uma palavra vindo do Mestre, vindo do Senhor Jesus. E quando ela se surpreende quando Jesus diz: olha, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu disse: nem eu te condeno. Agora vai em paz e não peques mais. Ali Jesus dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Uma nova vida nasce na vida daquela mulher. Porque diante daquele cenário, a situação era de morte para ela. E era gravoso para Jesus, dependendo do que ele fosse falar ou agir com relação a essa questão. Mas o Senhor Deus, pela sua bondade e misericórdia, ele traz um alívio, ele traz um socorro, ele salva mais uma pessoa das garras do mundo de pecaminoso, né? E, inclusive, ele disse que não veio, segundo João, diz que o Evangelho de João, ele não veio matar as almas dos homens, mas em salvá-las. E Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós observamos que todos nós, seres humanos, podemos cometer atos que podem nos levar ou nos colocar em um julgamento até de morte. Mas a gente observa que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Ele está pronto para nos conceder uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Não sei como você se encontra nesse dia. Não sei como está teu coração, tua mente. Se você fazer uma retrospectiva ou uma introspecção, não sei como é que está o seu coração. Ou se você voltar um pouco na sua história, ver o que aconteceu no passado e está acontecendo no presente. E essas questões estão causando-lhe sofrimento, acusações, está lhe causando temor, está lhe tirando o sono, está lhe deixando angustiado, angustiada. Mas uma coisa eu quero dizer para você: vai e não peques mais.
Hoje é a oportunidade de você tomar uma decisão de mudar a sua vida. Porque o mesmo Jesus que estava lá, diante dos escribas, dos fariseus, diante da mulher adúltera, diante daquelas pessoas que queriam apedrejar aquela mulher, é o mesmo Jesus que está hoje aqui para te dar uma palavra de graça, de perdão e te conceder uma segunda oportunidade, te conceder uma chance de viver melhor, te conceder uma oportunidade de dar a volta por cima. Louvado seja Deus. Talvez você esteja num beco sem saída, mas saiba de uma coisa, o salmista escrevendo no Salmo de número 121 diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o momento de você se render ao Senhor, crendo que para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. O Senhor está pronto para te perdoar. O Senhor está pronto para mudar a tua história. O Senhor está pronto para escrever uma nova história na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vai depender de quem? Vai depender de você. Vai e não peques mais. Hoje é um ponto final para as coisas que talvez você tenha vindo cometendo até o dia de hoje. Hoje é um ponto inicial para uma vida nova, para uma vida transformada, para uma vida liberta, para uma vida cheia de graça, paz e luz na presença de Jesus. Deus continue te abençoando. Se você chegou até aqui, eu quero orar por você. Nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero ministrar sobre essa vida a tua bondade, a tua graça. Um tempo novo, uma nova história, um novo tempo, novos ares, uma nova vida na tua presença. Em nome do Senhor, ajuda esta pessoa a tomar essa decisão e sair desse mar de tribulações, dessas angústias, desse desespero, dessa palavra que vem, dessa situação que vem constantemente acusando-a para ela desistir. Mas em nome do Senhor Jesus, Senhor, abre um caminho novo para ela a partir de agora, em nome de Jesus. Sinta o perdão de Deus agora, e em nome do Senhor Jesus, dê um passo para tomar posse daquilo que Deus tem reservado para você, em nome de Jesus. Amém.